Bom dia a todos. Além das atividades que o Leonardo comentou, essa semana eu fui promovido a fotógrafo oficial do evento. E depois, no final, mostrar uma outra atividade que eu eventualmente pratico. Bom, eu vou tentar comentar alguma coisa aqui sobre o tema abordado, mas para falar desse assunto especificamente, é necessário você ter conhecimento de 4 temas, que é a parte de cor do oceano, que é o que trabalha com a parte de concentração de clorofila. Posteriormente, você precisa saber ou ter um conhecimento de transferência radiativa, modelagem via equação de Boltzmann. Posteriormente, redes neurais artificiais e, junto nesse processo todo, tem a parte de problemas inversos que ontem o professor Haroldo comentou bastante. Eu hoje vou fazer mais alguns comentários, mas a abordagem feita sob o ponto de vista de problemas inversos usando redes neurais é um pouquinho diferente da abordagem que o professor Haroldo estava comentando ontem, porque você muda um pouquinho o funcional. A gente vai ver no decorrer da apresentação. Muito bem. O fitoplâncton é o principal produtor primário dos oceanos e ele é representado por um conjunto de microalgas unicelulares e que se desenvolvem na zona eufótica. A zona eufótica é aquela camada do oceano onde a luz solar consegue penetrar. Então, ela é limitada, não tem uma profundidade fixa, 20 metros, 30 metros, 40 metros. Vai chegar a um ponto que, por mais clara que seja a água, ela vai acabar sendo atenuada e vai acabar sendo escuro. Mas, enfim, o fitoplâncton vai se desenvolver quando tem radiação solar e quando tem nutrientes. Você precisa das duas coisas. Só radiação solar não resolve o problema e só nutrientes também não. Ele precisa das duas coisas. A atividade fotossintética do fitoplâncton é o primeiro passo na fixação do carbono inorgânico em carbono orgânico particulado no ambiente pelágio marinho, no caso dentro dos oceanos. E o fitoplâncton é a base da cadeia trófica dos oceanos. Então, ele serve de alimento para pequenos crustáceos até grandes predadores. Visto que ele está na base da cadeia trófica e o nosso planeta é coberto por 2/3 de água, se eu não me engano, você pode considerar o fitoplâncton um parâmetro que dá um certo indício de como está a saúde do planeta. Tendo fitoplâncton, significa que as coisas estão aparentemente andando da maneira como devem andar e tem alimento para toda a cadeia que depende dele. Muito bem. Por que o fitoplâncton e a clorofila? Como o fitoplâncton faz fotossíntese, ele vai agregar clorofila na sua célula. Então, por isso que em determinados lugares do oceano você vê uma água mais esverdeada e em determinados pontos você vê uma água mais azulada. Quanto mais esverdeada, mais clorofila você tem, mais fitoplâncton você tem. Geralmente isso ocorre próximo da costa, dos continentes. Eu vou mostrar uma imagem daqui a pouquinho. E a estimativa da concentração de clorofila de superfície, a partir das radiâncias ou reflectâncias, depende do algoritmo que você utilizar, medidas por sensores a bordo de satélites, é feita por meio de determinados algoritmos, existe uma série de algoritmos, e esses algoritmos são obtidos empiricamente. No final das contas, os algoritmos é uma interpolação. O satélite mede a radiação que está voltando do oceano, um barco, um navio vai naquela região, faz uma medida da concentração de clorofila e depois ele ter a radiação medida pelo satélite, tem que converter aquela radiação em tanta clorofila que foi medida exatamente no mar. Então, é uma espécie de interpolação a grosso modo. E existem algoritmos mais eficientes, outros menos eficientes, com o avanço que teve nessa última década, acredito eu, os algoritmos melhoraram bastante. No entanto, eles têm um pequeno probleminha, vamos dizer dessa forma. Eles conseguem produzir resultados bons para águas naturais do caso 1, que são águas longe da costa,
E os resultados não são tão bons quando você está próximo à costa, que são águas chamadas do caso 2, porque, em geral, nessa parte que a gente trabalha com cor do oceano, você classifica em águas do caso 1, oceano aberto, águas do caso 2, águas próximas à costa. Geralmente, o que define o que é água do caso 1 e caso 2 é quanto a plataforma continental adentra do oceano. Em geral, são 200 metros. A partir disso, você já considera 200 metros de profundidade. Você já considera águas do caso 1. E o que acontece? Esses algoritmos eles vão produzir os mapas de concentração de clorofila produzem mapas da concentração de clorofila, mas eles trazem informações apenas da camada superficial. Né? A distribuição da clorofila não é uniforme ao longo da profundidade, vai depender muito. O fitoplâncton, mesmo ele não tendo movimento próprio, que ele se movimenta só a partir das correntes marítimas, mas durante o dia ele sobe e desce na coluna d'água. Então, há uma variação, né, em determinadas horas, essa concentração é mais alta próxima à superfície, em determinados momentos é mais ao fundo. E a própria distribuição não é uniforme, não é uma linha reta, ela apresenta determinadas variações. E, quando você reconstrói o mapa de concentração de clorofila, o que o algoritmo te informa, ou o mapa que ele te retorna, ele te dá uma informação da camada superficial. Então, se o perfil estiver próximo à superfície, tudo bem, você tem um dado razoavelmente próximo da realidade. Agora, se esse perfil estiver mais ao fundo, a informação que você obtém não necessariamente é exatamente a que se encontra na água. Que é o que eu estava comentando, nesse último item aqui, é o que eu estava comentando agora, né, que quando você não tem distribuição uniforme, então eles são válidos para extrair informações sobre a estrutura vertical da concentração de clorofila. No caso, seria uma estrutura média. Para quem nunca viu, esse aqui é o mapa de concentração de clorofila. Esse daqui é a composição anual de 2009. A clorofila apresenta uma determinada sazonalidade. Então, quando é verão no hemisfério sul, você obtém, se você fizer a composição da parte do verão, você vai obter uma maior clorofila na parte sul, e quando na parte sul passa a ser inverno, o sol trocou, e aí você obtém essa parte superior aqui. Ela depende, como eu comentei inicialmente, ela depende da intensidade de radiação solar que chega nos oceanos. Se você olhar só de um mês ou de um dia, vai estar cheio de falhas, porque tem o problema de nuvem, tem o problema da passagem de satélite, tem uma série de problemas. Então, fiz a composição anual que você vê o mapa do planeta todo. Muito bem. A motivação desse trabalho e existem poucos trabalhos que abordam o problema da estimativa do perfil ao longo da profundidade. Quem começou lá no INPE, foi o Roberto Souto, que foi orientado pelo Haroldo durante o doutorado, e ele propôs uma metodologia a fim de estimar o perfil da concentração de clorofila ao longo da profundidade. E aí, no trabalho dele, em função da escassez de medidas, porque as dimensões são grandes, então você precisa de muitos recursos para poder ir numa determinada região do oceano, fazer medidas de radiação emergente da superfície e, ao mesmo tempo, fazer medidas da concentração de clorofila ao longo da profundidade. É praticamente impossível, você passar uma pequena, por exemplo, o Oceano Atlântico, vou varrer todo o Oceano Atlântico, não há recursos o suficiente para você fazer isso. Então, o que a gente faz? A gente modela a interação do fóton com o meio aquático a partir da equação de transferência radiativa, a equação de Boltzmann. Ela consegue fazer essa representação. Aí usa-se modelos biópticos
a fim de representar a concentração de clorofila e os coeficientes de absorção e de espalhamento. Aí você resolve o problema direto, baseado pela equação de transferência radiativa, e obtém a radiação emergente na superfície, que você considera como sendo o seu dado de entrada, né? E o que o sensor a bordo do satélite teria medido no momento que ele passou ali, dadas aquelas condições. Claro que há uma simplificação significativa no equacionamento do problema, porque senão você não resolve, né? Você vai ter que fazer um balanço entre quão próximo da realidade você fica e quanto você vai ter que simplificar esse problema, né? O problema completo você consegue modelar, mas é difícil de resolver. Então, são feitas algumas considerações, mas os resultados são próximos, são bastante próximos da realidade do que você obtém via medida de sensor a bordo de satélite. Aqui tem uma tabelinha, né, dos trabalhos que foram desenvolvidos lá no INPE. Começou com o professor Stephanie, durante o doutorado dele. O orientador aqui exceto o meu caso, que foi o professor Chalub, todos os outros aqui foi o professor Haroldo. Então, é a linhagem vinda do professor Haroldo. Então, começou com a estimação da termo-fonte e coeficiente de absorção e espalhamento, depois função de fase, condição de contorno, função de fase e albedo, função de fase, albedo e profundidade ótica, só fonte. Aqui é o trabalho do Souto, que ele fez a estimação do perfil da clorofila e o perfil médio. Aí depois, em 2010, que eu comecei a trabalhar especificamente com a parte de clorofila, eu já vinha trabalhando com a equação de Boltzmann desde a graduação, simplificado, tá? Aí eu trabalhei com estimativa do albedo, função de fase albedo, clorofila média. Só que aí eu mudei aqui o otimizador quase Newton, Levenberg-Marquardt. Aqui é colônia de formigas, esse é um método estocástico. E aí eu comecei a trabalhar com redes neurais artificiais mais quase Newton. Isso foi feito desde 98. E lá no INPE, e eu não conheço no Brasil alguém que trabalhe sobre essa linha que a gente trabalha. Então, não tem muitos trabalhos fora esses apresentados aqui, sob esse ponto de vista. Muito bem. Aqui a gente tem uma representação gráfica do problema. Então, você tem o Sol, a radiação solar em algum momento vai atingir a superfície do oceano, aí é que ela vai refratar, inevitavelmente, parte dela vai ser refletida, e tem uma parte que entra no meio aquático. Então, ela vai sofrer um desvio aqui em função da refração, aí você tem essa daqui, a função de fase, tem os parâmetros necessários aqui para você conseguir chegar no equacionamento a partir dessa equação. Aqui ela já está na versão plano paralela, que você considera o seguinte: a variação em y e x é desprezível. Então, você pode considerar vários quilômetros que a variação xy é desprezível, num determinado intervalo. Quando você tem uma variação significativa, você muda o problema. E você considera apenas variação ao longo da profundidade. E aí tem um truque matemático que você troca essa variável z, que está em metros, para uma variável tal, que é uma variável adimensional, para facilitar alguns cálculos no meio do caminho. Então, essa aqui é uma equação íntegro diferencial. Existem alguns truques para você transformar esta equação num sistema de equações diferenciais ordinárias de primeira ordem a coeficientes constantes. Porque, se não for a coeficientes constantes, a coisa fica mais difícil. Então, você aproxima a função de fase, depois vai aproximar esse termo aqui, vai usar a decomposição em série de Fourier, vai fazer uma série de integrações e você consegue converter num DI de tal igual a 1A, matriz, I de tal, mais o termo fonte. Muito bem. Então, aqui a gente tem a variável ótica tal, tem o Mi,
que esse μ aqui é o cosseno desse ângulo. Então, aqui você tem o ângulo de incidência, aqui você tem o ângulo em relação ao normal, que a radiação está emergindo da superfície. Aqui você tem o ângulo azimutal, um determinado comprimento de onda. Né, você pode trabalhar na faixa do azul, vermelho, verde, amarelo. Né, você pode escolher o comprimento de onda que você pretende trabalhar, mas vai ter que ser definido. Aqui você tem o coeficiente de espalhamento. Esse termo C é dado por o coeficiente de espalhamento somado ao coeficiente de absorção, né, um coeficiente de atenuação. Essa razão é chamada de albedo. Aqui você tem a função de fase, que é a probabilidade de uma partícula, ao momento de colidir com uma molécula d'água, ser espalhada numa determinada situação. Então, essa é uma função de probabilidade, a grosso modo. E aqui você tem fontes internas. No trabalho que eu vou apresentar, a gente adotou esse termo aqui como sendo zero. Não há fontes de bioluminescência. Alguns casos você pode considerar, por exemplo, se você quer estudar a intensidade da radiação que está subindo na superfície, você pode ter, por exemplo, um conjunto de peixes, um cardume de peixes ou microalgas que produzem luz, né, no caso, bioluminescência. Aqui estão as condições de contorno. Então, você conhece a radiação que está incidindo, né, ou a que está vindo do Sol, a radiação que está vindo do fundo em direção ao seu limite da coluna d'água. E quando você resolve essa equaçãozinha, você determina a radiação que está emergindo na superfície e a radiação que está saindo na outra parte do seu domínio. É possível fazer essa divisão em função de certas propriedades da equação. Você consegue quebrar ela em determinados, trabalhar a parte positiva e a parte negativa das direções. Um detalhezinho, a matriz de coeficientes que surge da simplificação dessa equação aqui, ela tem um conjunto completo de autovalores. Na realidade, ela depende dessa expressão, mas como você conhece ele de antemão, você consegue identificar quando isso já é conhecido da literatura, quando a sua matriz é diagonalizável ou não. Então, no final das contas, né, essa equação íntegro diferencial vira a solução de um sistema de equações lineares que pode ser resolvido pelo método da diagonalização. Tem outras propriedades envolvidas com os autovalores, mas acho que não temos tempo para comentar sobre tudo isso. Né, muitas coisas disso foram feitas no livro do Chandrasekhar, que é Radiative Transfer, e ele praticamente resolveu o problema de transferência radiativa sob esse ponto de vista. A única coisa que faltam, né, se você perguntar, quanta aproximação numérica tem na solução desse problema? A única aproximação numérica que a gente faz é o cálculo de autovalores e autovetores. Tudo o resto é analítico. Você tem expressões bem definidas que você vai simplificando o problema sob o ponto de vista analítico. Aí, numericamente, sobra o cálculo de autovalores e autovetores, que eu acho que dá para determinar uma fórmula fechada para esse tipo de coisa, mas até hoje ninguém fez. Há controvérsias. Enfim. Muito bem. Como a gente vai considerar um perfil de concentração não homogêneo, e a gente precisa que essa razão aqui seja constante para facilitar a nossa vida, então a gente vai fazer o seguinte, essa coluna d'água, a gente vai fatiar em várias mini colunas, que é esse daqui. Então, aqui você tem a superfície, aqui a gente tem o fundo, no trabalho a gente adotou 40 metros, mais que isso não há necessidade, a princípio, de considerar, dentro das limitações que a gente colocou no problema. Então, a gente separou em várias regiões. Essa primeira aqui, essa daqui e assim por diante. No nosso trabalho, cada um desses intervalos tinha tamanho 2 metros. E aí, neste intervalo, a gente considerou valores médios. Então, o valor máximo menos o mínimo divide e dá um valor médio aqui. Então, aqui 0 e 2 metros, no ponto 1 metro a gente tinha uma clorofila média, então veja que já tem uma aproximação aqui, uma absorção média do intervalo e um espalhamento médio.
E aqui estão as equações. Então, esse era o perfil, a gente adotou perfis gaussianos, unicamente gaussianos. E aqui estão as equações de absorção e espalhamentos vindas da literatura sugeridas para esse tipo de problema. Aí, na segunda região a mesma coisa. Clorofila média do intervalo, absorção média, espalhamento médio. E para cada uma dessas regiões, a gente tem uma modelagem via equação de transferência radiativa. Então, a gente resolve um sistema de equações diferenciais aqui, acoplado com esse, até a última acoplação. Então, é um conjunto de sistemas de equações diferenciais, ou, antes disso, um conjunto de equações íntegro-diferenciais. Como é possível ver aqui, tanto absorção quanto espalhamento envolvem a concentração de clorofila. Então, esses coeficientes vão variar ao longo da profundidade. E aí, com essas informações, a gente consegue resolver o problema. Então, define o ponto médio do intervalo, escolhe o desvio padrão, que está aqui. Então, você consegue, com esses dois valores, determinar o perfil, determinado perfil, concentração de clorofila média, escolhido o comprimento de onda, absorção média, espalhamento médio, ângulo de incidência, aplica na ITR e determina a radiação que está emergindo na superfície da parte onde você não considerou a incidência, na parte negativa. Bom, isso brevemente o que se faz para resolver o problema direto. Daria para falar uma semana inteira só sobre equação. Até tem um mini curso aqui do Ricardo Alonso, se não me engano, que ele está falando de equações do tipo Boltzmann. Daria para falar muito. Do neurônio. O porquê do neurônio? Em 1943, se juntaram um matemático e um neurofisiologista, e o neurofisiologista estava explicando para o matemático como é que funcionava o neurônio biológico humano, e o matemático dizia, mas vamos fazer o seguinte, vamos tentar equacionar esse funcionamento para ver se a gente consegue tirar alguma coisa disso e avançar isso, aplicar, resolver problemas, etc. e tal. 43. 43 é o primeiro, é o trabalho de referência quando você começa a estudar a parte de redes neurais. O primeiro trabalho é o deles. A ideia inicial surgiu dali. É Maculic-Pitts. Muito bem, então, no neurônio biológico, bem simplificado, você tem dendritos, tem um corpo celular, tem um núcleo aqui, tem o axônio, aí aqui tem a conexão com o próximo neurônio, e aí são as sinapses. E aqui são os demais neurônios, claro que tem outros neurônios para lá de cá, etc. e tal. Aí a associação foi o seguinte, o núcleo do neurônio está aqui. E o que o núcleo da célula recebe? Ela recebe todas as informações que vêm a partir dos dendritos e dessas ramificações ligadas direto no próprio núcleo do neurônio. Então, está aqui. Os dendritos são os sinais que chegam para o neurônio, X1, X2, Xn. Aqui tem a conexão, está representado de cá, então esses Ws representariam o peso ou a intensidade dessas conexões sinápticas. Aqui você tem as demais informações que chegam no núcleo do neurônio diretamente pelo corpo celular. E aí esse neurônio vai emitir um sinal de saída, através do axônio. Então a ideia é simples, No núcleo, o que está chegando aqui? Todas as informações. Então o xis, entradas, multiplicado pela força das conexões, mais essa informação que chega aqui. E é isso. Hoje a gente está no ano de 2015, se você pegar a ideia de neurônio ou de redes neurais que são aplicadas em uma série de problemas por aí, Facebook da vida, e reconhecimento facial, etc. e tal, praticamente nada mudou. A ideia continua sendo essa. Bom, a biologia faz com que esse
o sinal que seja emitido aqui, quando ele atinge um determinado nível, o neurônio dispara. Se você pensar, do seu ponto de vista matemático, isso aqui é um combinador linear, pô, se eu botar uma entrada grande aqui, essa coisa vai explodir. Então, usa-se uma função de ativação a fim de que esse sinal aqui não tenda para o infinito, ele seja limitado. Então, essa função φ aqui são funções limitadas. Muito bem. Um neurônio, cérebro humano, redes neurais biológicas, redes neurais artificiais, né? Conexão de vários neurônios. Aqui é interessante que você tem, se você olhar para esse neurônio daqui, a informação que ele recebe é x1, cada uma dessas setas aqui são cada um desses WJs aqui. O BJ, imagina uma setinha sendo conectada diretamente a cada uma das bolinhas. Então, o x1 vai receber, esse neurônio vai receber o x1 multiplicado por esse peso, mais x2 por esse daqui, xn por esse daqui. Vai mais o bzinho, vai produzir um determinado sinal, vai passar pela função de ativação, e esse neurônio passa a gerar um sinal YK da vida. Aí esse sinal YK multiplicado por um outro W que existe aqui, esse daqui, esse último, vai gerar um outro sinal. Então, a saída que você espera aqui vai ser um alinhamento dessas funções, uma dentro da outra. E essa é uma ideia importante que em função dos problemas que a gente estava tendo para chegar a uma solução muito útil que facilitou a vida. Então, essa é a ideia. Como eles aprendem? Né, o algoritmo, o primeiro que você vai, se você for ler o livro do Heiken lá, por exemplo, o primeiro que ele vai falar, ele vai comentar do backpropagation, que nada mais é que a minimização dessa diferença aqui. Esses dks são saídas esperadas e esses yks são os valores que que a rede está devolvendo. A ideia do treinamento é a seguinte: imagine que você tem um conjunto de funções parabólicas do tipo y igual a x ao quadrado. Muito bem. Então, você escolhe o a 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo. E x pertence ao intervalo menos 1, 1. Aí você escolhe como pontos menos 1, menos 0,5, 0, 0,5 e 1. Então, você consegue determinar os valores em cada um desses pontinhos. Então, por exemplo, essa aqui seja y igual a x ao quadrado. Então, você tem um valor menos 1 ao quadrado, menos 0,5 ao quadrado, 0 ao quadrado, 0,5 ao quadrado e 1 ao quadrado. Esse aqui está associado a A igual a 1. Aí você faz um segundo aqui, com A igual a 2. E assim sucessivamente. Quando você vai treinar a rede, como funciona? Eu não sei o conhecimento de cada um de redes, mas, enfim. Você pega esses valores e coloca cada um deles aqui. Está faltando um. Os pesos de conexão entre as redes são pesos aleatórios. Você escolhe esses valores aleatoriamente. Então, o que acontece? Vai ocorrer a propagação do sinal, e aí você vai obter uma resposta aqui, por exemplo, 4 horas, mas eu estava esperando 1. Então, você consegue determinar essa diferença, porque você conhece essa saída e esse dado pela rede. Então, você busca uma maneira de que o erro seja mínimo. Então, você pode apresentar 1 por vez e retropropagar o erro, ou você pode apresentar todos, obter um erro global e depois retropropagar tudo de uma vez só. Isso fica a critério do pesquisador. Então, esse é o primeiro algoritmo, geralmente, que se trabalha.
para o trabalho, eu optei por usar o quasi-Newton. Novamente, lá no livro do Heiking, em geral, o pessoal não recomenda o quasi-Newton, porque é um método lento, tem que calcular gradiente, etc., etc. e tal. Mas, ao meu ver, e a gente usou e os resultados foram melhores, não é tão lento assim. Por quê? Você tem os Ws, os Bs, e no backpropagation, em geral, esse parâmetro aqui é considerado como constante e a turma, em geral, adota como sendo 1. A gente avançou um pouquinho e optou por escolher esse parâmetro aqui a ser ajustado também durante o processo de treinamento. Então, as funções de ativação elas vão ter diferentes inclinações ao longo do treinamento, e nem todas as inclinações serão iguais. Muito bem. Além disso, a gente colocou algumas restrições em cima dos pesos, para que não se tornem valores ilimitados. O cálculo do gradiente pode ser feito de maneira analítica, porque, ao calcular essas derivadas aqui, você conhece quem é esse termo aqui, então você consegue calcular essas expressões. Dá uma certa mão de obra, porque você tem que calcular essa derivada com relação a gama K, gama J, W, W, B, isso para uma camada oculta só e uma camada de saída. Então, no final das contas, calcular essa derivada dessa expressão toda aqui. Então, aqui a gente tem a ideia de solução, esse eu já tinha apresentado antes, dados os valores, passa pelo código PISNA, que é o que resolve o problema direto, obtém a radiação. A parte da modelagem inversa, que é o que o professor Arlou estava comentando ontem, que eu chamo aqui de tradicional, então, dada a radiação emergente na superfície, determinar profundidade média e desvio padrão. Então, você tem diferentes abordagens, formulações explícitas, formulações implícitas, combinações de formulações, e, no final das contas, você minimiza essa diferença aqui. Esta é a que você mediu e esta é a que o seu modelo retorna. Então, você determina esse valor psi de modo que essa diferença seja mínima, na expectativa que o psi determinado seja o verdadeiro psi que você quer. O problema é sensível, isso nem sempre vai ser verdade. Quando você muda a ideia usando rede neural, você não precisa da formulação do problema direto, porque a própria rede vai emular isso. Então, não há necessidade de conhecer todo o equacionamento de transferência radiativa, porque a rede vai fazer esse trabalho. E aí a ideia muda. Em vez de minimizar as radiações emergentes, eu vou minimizar as saídas que eu quero. Então, quando você obtém esse mínimo aqui, a esperança, de novo, é de que você realmente tenha a resposta desejada, mas isso nem sempre acontece também. Mesmo que você elimine a questão da formulação e busque os valores mínimos já da resposta esperada, o problema é sensível. A gente adotou 2 valores de H, que é 144, e 2 valores de concentração de fundo. Este foi 0,2 e 0,1, e aqui foi 144 e 30. De modo a considerar perfis com uma concentração de clorofila maior e perfis com a concentração de clorofila menor. Muito bem. A gente montou os padrões de entrada e saída. Inicialmente, iniciamos só com a radiação emergente na superfície, mas não estavam dando resultados. A nossa rede tinha 2 saídas, os resultados estavam ruins. Aí a gente optou por usar a concentração de clorofila de superfície, né, que, como a gente conhece o modelo, você põe 0 e você consegue determinar. Na prática, não teria como fazer isso, mas você consegue usar o mapa de concentração de clorofila para obter essa estimativa inicial da concentração de clorofila de superfície. Então, a gente uniu a radiação emergente na superfície com a concentração de clorofila de superfície. E ainda separamos uma rede para estimar só o desvio padrão. Essa estimativa virou entrada para a rede seguinte, e uma segunda rede determinava o perfil, o pico da concentração de clorofila, ou a profundidade média do perfil considerado. Isto ajudou, mas não resolveu. Por quê? Há um problema. Aqui são 3 perfis com pico em 5 metros para diferentes desvios padrões, e aqui são 3 perfis com pico em 35 metros. Eles são simétricos em relação a profundidade 20. Aqui são as curvas de albedo de espalhamento simples, que é o termo que aparece na frente das integrais da equação de transporte, que é
a partir de determinadas condições, você é o que vai... Terminarei em breve. O que vai definir o que mexe significativamente. Então, você observa que estes dois perfis aqui, esses dois albedos de espalhamento simples, praticamente colapsam no mesmo ponto. Quando você olha a radiação emergente de superfície, elas estão aqui, ó. O pontilhado de azul e a linha preta. Ora, sem ruído é difícil de estimar. Imagina com ruído. Né? Cai no exemplo que o professor Haroldo comentou ontem do problema de transferência de calor. Pô, como é que não resolve? Né? E aqui você tem um distanciamento entre as radiações emergentes na superfície. Então, facilitou. Bom, nesse caso aqui, facilitava. O que a gente fez? A gente adotou um perfil médio, porque, em função da resolução dos problemas, a gente identificou determinado comportamento da radiação de superfície, e a gente percebeu que, se a gente considerar um perfil médio, ao longo da profundidade, em vez de 20 regiões, uma região só, a gente repetiu os problemas, só que, ao invés de 20 regiões, uma única região, fez isso aqui. Adotou os mesmos problemas, porque está relacionado a direções, comprimentos de onda adotados, tem uma série de detalhes aqui no meio. Consideramos essas concentrações de clorofila média ao longo da profundidade toda, treinamos uma rede especificamente com as radiações emergentes calculadas por esses problemas, a fim de classificar os problemas, ou seja, identificar aqueles problemas multirregiões que têm um comportamento única região. Então, a partir de treinada, o que a gente fez? Esta rede aqui foi treinada com esses dados obtidos a partir dos problemas em vermelho. Quando a gente foi resolver o problema, a gente usou como dado de entrada a radiação emitida, calculada por os problemas em preto. Então, essa rede ia dizer se o valor médio da concentração de clorofila ao longo da profundidade era maior que um determinado parâmetro que a gente estimou ad hoc, ou menor. Caso ele fosse menor, bom, esse perfil de concentração de clorofila é constante, não tem o que fazer, não dá para resolver, e você vai ter um perfil médio, ponto final. Caso contrário, entrava o processo de solução, que aí entra a radiação emitida na superfície desses problemas, mais a concentração, determina o desvio padrão, vira a entrada para essa rede, que determina o pico da profundidade. Basicamente, essa é a estrutura final da solução do problema. Até chegar nesse aqui foram várias noites sem dormir. Aqui tem um apanhado da quantidade de problemas que a gente dividiu em treinamento, teste e validação. O que eu chamo de teste na literatura geralmente é chamado de validação, e o que eu chamo de validação é chamado de teste. Eu não fiz essa troca. Me parece mais direto. Enfim, são detalhes. Aí que a gente, como o problema é um problema acadêmico, a gente precisou inserir níveis de ruído em cada um dos dados, porque, como você tem um modelo fechado, essa solução não tem ruído, é diferente de você ir lá medir. O professor Haroldo comentou, mediu, errou. Então, a gente simula esse erro de medidas a partir de inserção de diferentes níveis de ruído. Aqui alguns dos resultados: melhores estimativas dentro do conjunto de acertos para desvio padrão. Aqui, era 9, deu 8,99, a profundidade era 6, deu 5,15. Está o gráfico aqui. Aqui, 15,15, 1 deu 0,1. Aqui é um erro razoavelmente grande, mas dentro da contagem que a gente fez, a tolerância era 1 para mais, 1 para menos, em função da discretização que a gente fez. Então, aqui todo mundo é acerto. E aqui é um caso onde a resposta foi excelente. Era 7 de desvio padrão, obteve 7, 10 de profundidade, deu 9,46. Para a profundidade, 6 metros deu 6 metros, um pequeno erro no desvio padrão. 6 metros deu 6 metros, aqui acabou coincidindo, um pequeno erro no desvio padrão. Os piores casos, aí dentro das respostas todas, aqui está, era para ser 9 metros, ele estimou 14. E aqui uma situação interessante, que você tem um erro pequeno, praticamente desprezível, sob o ponto de vista de aplicação prática, erro 6 centímetros é nada.
No entanto, a estimativa aqui foi razoável, o erro aqui foi razoavelmente grande. Isso significa o quê? Pô, mas essa entrada aqui, o desvio padrão, acabava se tornando entrada para a próxima rede. Sim, mas as respostas não são dependentes. Né? A gente vai ver já adiante que mesmo uma boa estimativa do desvio padrão não implica uma boa estimativa da profundidade do pico. Aqui são os piores casos para profundidade de pico. Era 11, ela disse que é 4. E aqui, de novo, ó, você tem uma excelente estimativa para o desvio padrão, no entanto, a estimativa da profundidade foi bastante fora do esperado. Conclusões: o problema é sensível a ruído. Sem ruído ele já é sensível, com ruído ele se torna mais sensível ainda. A metodologia proposta julgamos ser bastante promissora. A estratégia de treinamento com inclusão do parâmetro de cada função de ativação dentro do conjunto de variáveis é uma abordagem. Há alguns trabalhos que o pessoal fez deduções matemáticas, mostrou que continua convergindo, etc. e tal, mas muito poucas aplicações. E os resultados acabam sendo melhores, em alguns casos, nem sempre. Dentro do contexto geral, os problemas, esses problemas apresentaram melhores respostas, depois a gente pode debater as características de cada um deles. O tempo computacional e eu acho que esse é o último. Não, limitações do código. Como eu comentei no início, há uma série de limitações do problema físico. O problema é difícil de resolver. Você, muitas vezes, consegue representar a natureza por um modelo matemático exatamente como ela é. Mas aí você não resolve o problema. Né? Você tem que fazer um meio e meio. E o último slide, que é o que eu havia comentado no início, nas horas vagas, eu costumo pilotar motocicleta. Obrigado a todos pela atenção. Mas não dá para ver que é você ali dentro. Estou na dúvida.